Olá, bem-vindos ao canal. Sou Marcelo Amazonas e você está no Ad Libitum. Esse é mais um vídeo da série que fala sobre os modos gregos e hoje eu vou falar sobre o modo jônio, o modo que está associado ao primeiro grau da escala tradicional diatônica natural, a escala maior. Bom, o modo jônio foi nomeado e descrito pela primeira vez por Henricus Glarianus no ano de 1547. Glarianus, com seu tratado sobre teoria, ampliou o sistema de 8 modos da Igreja que vigorava desde o século IX, acrescentando 4 novos modos ao corpus, o jônio e o eólio, e as suas formas plagais, que começavam uma quarta abaixo, e recebiam o prefixo de hipo. Então, jônio e hipojônio, que começava então do Sol, e no caso do eólio, que começava do Lá, era eólio, e hipoeólio, que começava do Mi. Esse período foi o período de estabelecimento do sistema tonal, e foi nessa época que os modos se condensaram em escala maior e escala menor. Os princípios do tonalismo eles foram fundamentais para o estabelecimento dessas mudanças, visto que, a partir de então, os modos podiam ser transpostos para qualquer tonalidade. Bom, a obra do Bach é uma referência em matéria de exploração do sistema tonal e atualíssima até hoje. Os 2 volumes do Cravo Bem Temperado, Vale a Audição, e aqui no Abismo do Binário, centenas de gravações excelentes. Olha, e há quem diga, como Schoenberg, que Bach teria até explorado o sistema serial, mas esse é um assunto para um outro episódio. Bom, vamos lembrar o conceito de modos, que diz que é um sistema musical de escala com sucessões limitadas, onde, a partir de qualquer nota de uma escala de base, formam-se outras escalas. Então, ao primeiro grau de uma determinada escala está associado o modo jônio, não a nota Dó, também não a nota Ré, ao primeiro grau da escala maior. Então, Dó jônio. Vale lembrar, como nos outros vídeos, que o modo está associado, como eu acabei de falar, ao grau e não à nota. Então, se partíssemos da escala de Sol maior, teríamos no primeiro grau, no próprio Sol, o modo jônio. Está bem? Então, sendo assim, entendemos que existem 12 versões de jônio, uma para Dó, uma para Dó sustenido, ou Ré bemol, Ré jônio, Ré sustenido, ou Mi bemol jônio, e assim sucessivamente. Vamos dar uma olhada no campo harmônico. Eu já vou tocar o campo harmônico das tétrades, do modo jônio. Só notas brancas do piano. Bom, quando a gente fala em campo harmônico de Dó, jônio, quando a gente está ao piano e fala da tonalidade de Dó maior, a primeira coisa que vem à cabeça para a maioria das pessoas é teclas brancas. A ausência de teclas pretas ou de acidentes musicais, o que para muitos pode ser um alívio. Bom, existem centenas, milhares de exemplos musicais no modo jônio, seja ele em Dó, em Ré, em Sol. Então, eu fiz uma seleção, eu resolvi adotar 2 critérios para escolher os exemplos. O primeiro é que ele represente um trecho de música, um material temático, seja ele desenvolvido depois ou não, mas que seja uma ideia musical completa e não um trechinho de uma música que está lá no modo jônio. E o segundo critério é, na verdade, usar apenas teclas brancas, ou seja, eu escolhi apenas músicas em Dó jônio, mas
Eu não quero músicas que tenham aproximações cromáticas ou qualquer coisa. Apenas teclas brancas, melodias apenas com a tecla branca. O primeiro exemplo é um clássico dos estudantes, que é a Sonata do Mozart. Vamos escutar. Bom, agora vamos para um compositor um pouco mais moderno, Debussy. Tem uma outra música dele que eu pensei em colocar, cuja melodia está construída só com notas brancas, que é o Le Petit Nègre, o Pequeno Negro. Uma melodia super interessante também, ela é toda pentatônica e tal. Uma melodia legal, mas a mão esquerda já vai fazendo um monte de terças assim cromáticas, então já dá muita ideia de movimento, mas a melodia estaria valendo. Uma música que vocês podem dar uma olhadinha aí na internet. Então, eu escolhi essa outra aqui dele. Vamos escutar. Bom, como eu falei, são centenas, milhares de músicas no modo Jônio, mas eu gostaria que vocês dessem uma ouvida agora nessa que então foi a minha melodia favorita usando apenas teclas brancas. Vê o que vocês acham desse concerto de um dos meus compositores favoritos, o Prokofiev. E essas linhas maravilhosas foram escritas por Sergei Prokofiev. Esse é o terceiro concerto para piano e orquestra, o terceiro de 6 que ele escreveu, sendo que o sexto ficou inacabado. Ele começou a escrever esse concerto em 1913 e terminou em 1921, quando ele mesmo estreou o concerto com a Orquestra Sinfônica de Chicago. Vamos escutar agora o trecho da orquestra, onde a orquestra se junta ao piano nessas linhas maravilhosas. Bom, e aí nessas imagens a gente pôde ver a pianista Martha Argerich, uma das melhores pianistas de todos os tempos. E é ela também quem vai nos mostrar mais algumas passagens modernas desse concerto. E existem outras gravações com essa mesma pianista tocando em diferentes épocas, o que é muito legal a gente sempre poder analisar as diferentes propostas, diferentes leituras vindas da mesma pianista. E olha, essa música representa o que há de melhor em música para piano e orquestra escrita no século XX, junto com outras peças, é claro. Mas então, são músicas que a gente deve muito conhecer, muito ricas em propostas harmônicas, melódicas, músicas modernas, cheias de groove e energia, pensamentos, ideias, possibilidades. A gente tem que conhecer. Bom, agora vamos escutar novamente a parte para piano solo. Vamos ver de novo essa melodia que usa apenas notas brancas. Bom, e com a música do Prokofiev, encerramos mais um vídeo que fala sobre modos gregos aqui do canal. E se você gostou, você pode se inscrever no canal para ser avisado toda vez que um novo vídeo for ao ar.
Se você quer participar, já sabe, pode enviar comentários, sugestões de pauta ou pode até mesmo enviar um vídeo para esse, que é mais um canal aqui nesse imenso abismo do binário que é a internet. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.